Olá, boa noite. Está no ar, a partir de agora, na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que nesse instante começa e vai até às 8h30. Hoje a gente fala de saúde pública, mais especialmente a saúde pública do município de Cuiabá, a caixa de ressonância do estado de Mato Grosso, onde grande parte das coisas acontecem, não é? E onde tem aglomeração maior de pessoas, enfim. Está aqui a postos com a gente o secretário municipal de saúde, o Célio Rodrigues, que ao longo dessa próxima hora vai conversar conosco, comigo, com o Lorenberg Alves, que está aqui também, e com você. Nossa razão principal de estarmos aqui, noite a noite, 100%. Aliás, já vou até convidando, você pode interagir com a gente, deve, caso você tenha uma pergunta sobre vacina, sobre, enfim, um universo que diz respeito aí à Secretaria de Saúde do município. Telefone para o WhatsApp está aí na tela, 99932-2529. Participe conosco, mande aí a sua mensagenzinha de texto, uma sugestão, uma pergunta, uma crítica, um elogio, enfim. Seja bem à vontade. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E você que também assiste ao Opinião pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua honrosa companhia, viu? Secretário Célio, bom tê-lo aqui, satisfação em recebê-lo, obrigado por atender aqui ao convite. Aliás, eu sou chato às vezes, quase sempre, né? 24 horas por dia, fiquei lá ligando e tal, vi que depois de uns 3 dias que assumiu, uma semana talvez, falei com o prefeito, queria trazer o secretário aqui, porque tem muita coisa importante. Não, ele vai sim, ele vai sim. E aí eu falei com o secretário, ele falou, vamos marcar, deixa eu só tomar pé da situação, que a gente vai cumprir daí o compromisso, a promessa, não é? Cá está, muito obrigado por ter aceito, por estar vindo, e vamos explanar aí o que há de mais importante na sua pasta. Aí já começo perguntando, rapaz, a prefeitura está pedindo aí ao Ministério da Saúde mais doses de vacinas por conta de 2 situações que houve de confirmação, não é? De uma variante nova. Foi encaminhado quando e quantas doses são esperadas nesse pedido aí? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, eu que agradeço. Bom, tendo tomado conhecimento dessa nova variante, nós fomos informados há 2 dias atrás, e tendo tomado conhecimento, mandamos um documento através da Vigilância Sanitária, que está coordenando a vacina, para o prefeito, solicitando, né, que solicitasse ao Ministério da Saúde essa vacina para que imunizássemos toda a população. Fizemos um pedido para a quantidade total de vacinas que falta para vacinar a população elegível, né, que é 18 acima, que dá mais ou menos, vou falar em números redondos, 260 mil doses se for dose única, ou o dobro disso para as outras vacinas. Acreditamos que é um pleito legítimo, tendo em vista que o Maranhão também foi assim, né, em São Luís, teve uma nova variante lá, foi mandado doses extras para poder imunizar a população. Então acreditamos e estamos confiantes de que podemos ser atendidos, né? Tivemos vários pleitos, o prefeito encaminhou esse documento para o Ministério da Saúde, o deputado Emanuelzinho está trabalhando todos os dias lá no Ministério tentando uma resposta. Estamos confiantes de que devemos receber. Mas já não houve uma negativa do ministro, pelo menos, não foi bem assim, eu não prometi nada e tal. Você acha que agora vai ser diferente? Houve um pedido devido à Copa América, né, que por sediar a Copa América em Cuiabá, foi solicitado essas doses extras. Houve lá no início uma sinalização de que poderia ser aceito, depois houve a negativa, né, todos nós acompanhamos aí pelas notícias. Mas acho que o pleito do gestor é brigar pela população, né? Acho que o papel do gestor é sempre buscar uma forma e dar condições de que o Ministério se demonstre. Acho que o pedido é legítimo, já houve isso, então acredito que vamos receber, estamos ansiosos e confiantes de que a gente possa receber. Lorenberg Alves, chega mais aí. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. A primeira vez, o antecessor do senhor, a antecessora do senhor, esteve aqui conosco 2 ou 3 vezes
E a população e o nosso telespectador, em especial, ganha muito com a presença do senhor. Eu vou explorar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar. Eu tenho notícia, pelo menos isso é dentro do governo do estado de Mato Grosso, evidentemente, a notícia de que chegaram ou vai chegar ou vão chegar vacinas ou doses extras de vacina. Mas apenas serão contemplados 27 ou 29 municípios. Nesta lista não aparece o nome da capital do estado de Mato Grosso e nem de Várzea Grande. E aí eu gostaria muito de ouvi-lo. Essas doses extras que estão chegando a Mato Grosso não são as mesmas solicitadas, pedidas pelo prefeito? Eu acredito que não, né? Que se Cuiabá não está dentro dos municípios que serão contemplados, nem poderia, né? Nós não fomos informados ainda, né? Acho que talvez essa informação seja nos bastidores, né? Que o senhor deve ter conseguido. Não tem nada oficial ainda, não recebemos. Mas acredito que não, que se foi a que o prefeito pediu, provavelmente viria para Cuiabá, né? Já que o pleito foi do município. Mas não tem ainda uma definição oficial dessa informação, não sei explanar. Secretário, por favor, me corrija, porque eu já tenho algumas informações e algumas delas não batem. Ao contrário, de casarem, de juntarem, elas não batem. Me corrija se o meu raciocínio não estiver correto. O Ministério da Saúde manda as vacinas para o Estado, o governo do Estado recebe essas vacinas e depois de armazená-las, ele distribui a cada um dos municípios quantidades diferentes. E aí vem a minha pergunta, secretário. Essas quantidades são determinadas pelo Ministério da Saúde ou determinadas pelo secretário de Saúde do Estado? As quantidades são de acordo com a população, né? A proporção. Mas quem que determina isso? É o Ministério da Saúde ou o secretário de Saúde? O Ministério da Saúde tem um pré-definido o número de vacinas que vem. Isso é aprovado em CIB, Comissão Bipartite, né? Então, nessas comissões são feitas essa definição de como vai ser utilizadas as vacinas e em que quantidade que é distribuída. Então, o secretário de governo do Estado não tem autonomia para mudar o número de vacinas a cada município. É isso, secretário? Distribuir. Não, já vem pré-definido as quantidades que serão distribuídas. Senão abre-se aí um risco de politicagem, não é? Exatamente. Evidente que eu não estou falando nada que está havendo, né? Estou dizendo que se você dá um poder desse aí, centraliza um poder desse aí em uma só pessoa, em uma só secretaria, não é? No caso, em um só ente, no caso o Estado, não é? Pode ter esse risco aí. E aliás, esse negócio dos 27 aí, que eu também não sabia, Lorenberg, são 27 a 29, perigoso isso, né? Porque e seria também uma falta de critério, falta de tudo, né? Porque você deixar Cuiabá de fora, Várzea Grande de fora, você está simplesmente, eu não sei, eu não sabia disso, também, o Lorenberg está passando essa informação aqui agora, se isso realmente está acontecendo e Cuiabá estiver fora. O senhor falou aí das vacinas reservadas, não é? Para a segunda dose. Que universo de vacinas nós temos hoje armazenados no município de Cuiabá aí para atender? O senhor sabe mais ou menos quantas vacinas temos aí reservadas para a segunda dose? Eu tenho aqui reservado dos 91 mil doses, 235.493 nós recebemos para a primeira dose e aplicamos 85%. E 81.695 recebemos para a segunda dose e aplicamos 69%. Essas estão, então existe esse universo, estão reservadas lá na vigilância para a segunda dose. Já começou já? A segunda dose começa quando? Não, a segunda dose é só o período do intertício, né? Teve a da Coronavac, vários já é verdade, dose, né? Porque tem que obedecer um período de 80 e poucos, a AstraZeneca 80 e poucos dias, não é? Exatamente. Aliás, a propósito, quantas das vacinas todas que estão no mercado aí, que estão, a Cuiabá tem todas aqui à disposição? Todas. Todas à disposição? Todas. Então, o senhor reserva lá uma minha, que eu tomei a primeira vacina, a primeira dose há um mês atrás, da AstraZeneca, se eu deixar lá, escreve meu nome lá,
no vidrinho. Em setembro eu vou tomar, não dá para ninguém não, deixa ela dar para mim lá, que eu, senão... Está reservada lá. Tá, deixa guardadinha lá. Então, assim, a questão do pedido vai depender, então, desse comitê tripartite, não é? Exatamente. E os critérios para se definir, para se mandar para cá, como fizeram lá com São Luís, parece? Com São Luís. Bom, essa é uma definição desse público, né, dessa comissão lá que vai avaliar. Nós solicitamos a quantidade total para imunizar toda a população de Cuiabá. Mas aí depende muito de como eles vão analisar o caso, né? Então, a gente não tem como definir isso. O pedido foi para que atendesse toda a população. Secretário, tem uma questão aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Eu tive acesso a um documento da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. As duas defensorias mandaram um documento que é uma recomendação conjunta número 2 para a Secretaria de Saúde do município. E nesta, eles cobram do senhor e da Secretaria, entre aspas, informe detalhadamente como ocorre a escolha da pessoa a ser imunizada após o preenchimento do cadastro. Fecham aspas. O outro item. E no processo de imunização seja respeitada a ordem etária decrescente em conformidade com a nota técnica 717 do Ministério da Saúde. Fecham aspas. Certo. E aí eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor. Certo. A primeira pergunta: qual foi a resposta da pasta que o senhor chefia para as defensorias públicas, tanto da União quanto do Estado de Mato Grosso? Certo. Antes mesmo de enviar o documento, nós tivemos uma reunião com a Defensoria Pública em conjunto, né? Vários técnicos participaram, os técnicos nossos da Vigilância e técnicos da Defensoria, e para esclarecer as dúvidas. Acreditamos que é mais uma falta de entendimento, e por isso eles precisavam esclarecer, e nós fizemos esse esclarecimento tanto através de um documento, mas também nessa reunião. E explicamos como funciona, né? Nós seguimos o Plano Nacional de Imunização. Essa é a regra básica, atendemos todos o plano normalmente, e esse é o foco principal. Esse novo grupo que abriu entre 18 e 44 anos agora, porque abrimos a nova faixa de 45 a 49, antes era até 49, né? Agora até 44. Bom, o que acontece? Uma pessoa vai lá e faz o cadastro para vacinação. Ele não comparece na hora e no local que ele fez esse cadastro. Num período de 48 horas, ele não se justificar e informar por que não foi, se houve algum motivo de força maior, se ele não tiver alguma explicação sobre isso, essa pessoa vai para o final da fila e essa dose vai para esse novo grupo. Como funciona esse novo grupo? Esse novo grupo tem uma percentagem, de 18 a 20, são 6% da população elegível a ser vacinada. Então, um exemplo, se sobraram 100 doses, 6 doses dessas 100 vão ser para esse grupo. De 21 a 25, equivale a 18%, aí 18 doses vão para esse grupo. Então, assim sucessivamente, de acordo com a porcentagem indicada da população elegível a ser vacinada, né? E assim, isso é algo que nós montamos devido ao absenteísmo, as pessoas não irem lá vacinar. Então, tem por diversos fatores, uns porque estão escolhendo a vacina, outros porque não acreditam que a vacina vai imunizar, então acaba não indo. Então, e o que a gente deixa bem claro, e deixamos bem claro para a Defensoria, que o nosso foco principal é seguir o Plano Nacional de Imunização. Pedimos para a população comparecer, todas as vezes que participamos de programas e até solicitamos que nos ajudem a divulgar isso, que a população vá realmente vacinar. Esse é o nosso principal foco. Se todos forem vacinar, não vai haver esse novo grupo. Então, o grupo não é o principal foco da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Cuiabá, vacinar esse grupo de 18 a 44. É sim, seguindo o Plano Nacional de Imunização. É uma espécie de sobra. É uma espécie de sobra. Na verdade é dos faltosos, né? Mas aí, qual foi a motivação para criar esse grupo?
né? Houve uma inversão nesse período, né? No início, os idosos eram os mais acometidos pela doença, né? Eram os que mais faleciam ou que precisavam de uma internação de uma UTI. Hoje, uma inversão. O grupo a faixa etária entre 18 e 50 anos representa 67% das pessoas que ou vieram a óbito ou estão internadas em UTI. Então, analisando essa nova evolução da doença, acompanhando, seguindo os boletins epidemiológicos, que tivemos essa ideia de montar esse novo grupo. Acho que o Rio de Janeiro também já está fazendo assim, e outros estados também, municípios aderiram, mas é só para realmente aqueles que faltaram, né? Só realmente para as doses faltosas. Mas, secretário, me permite a minha ousadia. Sim. Veja, se a lista ou a determinação do Ministério da Saúde é obedecer uma faixa na ordem decrescente, o correto não seria chamar um grupo logo de imediato decrescente. 50 anos? E não de 18 anos. Não seria esta a ordem, secretário? Por favor, me corrija se eu estiver de forma equivocada. Você está legislando em causa própria, não? Só não, de jeito nenhum. Não sei não. De jeito nenhum. Eles também participam, eles também estão entre os 18 e 44 anos, né? Inclusive, de 40 a 44 anos representa 13%, então eles também são vacinados. O que está realmente aparecendo mais os jovens, porque eles, no momento que são vacinados, eles tiram foto e divulgam na rede social isso, como eles têm um grupo maior de pessoas, dá a impressão de que os jovens estão sendo mais vacinados do que os outros grupos. Mas não, na verdade, de 18 a 20 é o menor porcentagem de vacinados. Então, todos têm que ser vacinados, acredito que... E seguindo esse boletim epidemiológico, nós vemos que eles também fazem parte do grupo. Tenho certeza que todos nós aqui, ou os telespectadores, vão lembrar de alguém aqui que faleceu, um jovem de 18 anos, de 20 anos, de 30 anos. Esses estão ansiosos para ser vacinados. Nós estamos tirando a vacina que está saindo é de alguém que não quis ir, né? Porque ela teve um motivo de ir e poderia ter justificado. Não justificou, a vacina é uma sobra da vacina. Isso aí espera-se um prazo de quantas? 48 horas. 48 horas. Não compareceu, vai para o fim da fila. Vai para o fim da fila. Olha, a Opinião está entrevistando nesta noite aqui Célio Rodrigues, que é o secretário municipal de Saúde de Cuiabá. Tem participação do telespectador, mas a gente vai deixar para repassar a pergunta ao secretário após o intervalo comercial. Se você não mandou a sua pergunta ainda, você pode fazê-lo. 99932-2529, está aí na tela, para você interagir conosco. 99932-2529, mande a sua pergunta para o secretário Célio responder após o intervalo comercial, é um instante só. E o Opinião está de volta ao vivo aqui nesta noite de quinta-feira com o secretário municipal de saúde de Cuiabá, o Célio. O Célio Rodrigues. A gente estava falando agora há pouco aí, o Lorenberg perguntou, lembra? No bloco anterior, dos 27. Na verdade não são 27, são 28. 28. E a gente vai falar sobre isso já. Aliás, agora, no destaque do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Vamos ver as notícias que estão em destaque nesse instante. A gente começa falando aí dos números da pandemia. Mato Grosso registra 18 mortes e 1.500 novos contágios em 24 horas. Mato Grosso registrou 18 mortes e 1.500 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde na tarde desta quinta 15. Conforme a pasta, Mato Grosso passou a contabilizar 470.774 contágios, dos quais em 447.392 ocorrências as pessoas infectadas se recuperaram. Porém, 12.411, infelizmente, morreram. Outras 9.476 seguem em isolamento domiciliar. Agora sim, que estávamos conversando anteriormente, não é? O Ministério da Saúde confirmou o envio de 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 para completar o esquema vacinal de 28 municípios
que pertencem à faixa de fronteira em Mato Grosso. A primeira remessa de doses chega ao estado nesta sexta-feira, dia 16, e irá possibilitar a vacinação de 54% dessa população. As tratativas entre União e os secretários de saúde dos estados, que assim como Mato Grosso possuem fronteira seca com outros países, foram intensificadas nas últimas semanas como tentativa de conter novas variantes do coronavírus. O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, que participou dos estudos que embasaram a nova resolução do Ministério da Saúde, destacou o caráter técnico da normativa, abre aspas, que ninguém diga que esta é uma questão política, pois o pleito é dos secretários estaduais de saúde junto ao Ministério para que a vacinação dos municípios que fazem fronteira com outros países fosse realizada. Portanto, que fique muito claro que esta é uma conquista técnica e não política. Fecha aspas. Disse aí o Figueiredo, secretário de Saúde do Estado. Ainda conforme o secretário, o Ministério da Saúde garantiu o encaminhamento de doses para vacinar integralmente a população que está na zona fronteiriça já nos próximos dias. Você entendeu aí, Lorenberg? Que nunca aponte o dedo para dizer que é uma questão política, viu? Não que você tenha dito e nem pensado, mas a resposta está aí. Portanto, inclusive, da indagação que o Lorenberg fez no bloco anterior para o secretário, é para municípios que fazem fronteira com outros países. Secretário, pontos de vacinação no município de Cuiabá. No começo começou assim bem devagarinho, houve críticas, aí aumentou-se, parou-se no 6 ou 7. Tem a intenção, planejamento de aumentar? Nós temos planejado, caso recebamos novas doses, né, aumentar, mas no momento o número de polos que nós temos está sendo suficiente para atender e fazer a vacina num período de uma semana que nós temos recebido praticamente semanalmente. Se não tem vacina também, não adianta abrir ponto de vacinação se não tem vacina para tanto, né? Exatamente. O telespectador do Opinião está participando com a gente, perguntando aqui para o secretário Célio Rodrigues. Por favor, aqui. Boa noite a todos do Opinião. Meu nome é Hudson. Gostaria de saber do secretário qual o critério de vacinação, porque eu tenho 44 anos e ainda não fui chamado, mas tenho vários colegas com idade entre 25 e 29, até de 20 anos que já foram vacinados. Obrigado a todos. Estou ouvindo ele dizer aí que a pessoa é chamada e não vai. Me cadastrei primeiro que várias pessoas mais novas, e essas pessoas já foram chamadas e eu até agora nada. O Hudson está perguntando, mas parece que quem escreveu isso aqui foi Lorenberg. Lorenberg está falando assim, tá vendo? Tá vendo? Mesma coisa que eu estava perguntando aqui. Ô Hudson, obrigado, viu, pela participação, querido? Pela participação aqui ao vivo no Opinião. Tá vendo? O Lorenberg falou e o Hudson, como se fosse uma ressonância lá também, reverberou. Né? Elas são divididas por faixa etária, né? Não é o primeiro que se cadastra, é dividido por faixa etária. Então ele está lá entre 40 e 44 anos. 13% da população vacinável faz parte dessa faixa etária. Então ele vai disputar disputar a vacina com esse grupo de 40 a 44 anos. Deve dar em torno mais ou menos de 41 mil pessoas. Então ele vai disputar isso. Então quem vacinou primeiro, quem cadastrou primeiro, vai ser vacinado primeiro. É por ordem de cadastro, né? Mas não está confuso mais isso, não. Ordem de cadastro ou ordem de idade? Porque aí fica um negócio meio, dá um nó na cabeça do... Não, é bem simples. Temos as faixas etárias. E cada faixa etária representa uma porcentagem da população vacinável. Então, o caso dele, de 40 a 44 anos, representa 13% da população. Então, isso para ser igualitário. Então, sobraram umas vacinas e são divididas dentro dos grupos entre
18 e 44 anos. O grupo dele é de 40 a 44 anos. Ele vai ser vacinado de acordo com a classificação dentro da faixa etária dele. Entendi. Você pode mandar a sua pergunta também, 99932-2529, secretário Célio Rodrigues da Saúde de Cuiabá está aqui conosco. Lorenberg. Secretário, eu vou voltar algumas frases do senhor do primeiro bloco, mas para provocar o senhor, quando eu falo provocar, é sempre no bom sentido, secretário, sempre no bom sentido. E vou trazer aqui um trecho de uma fala da vereadora Edna Sampaio, que está lá no portal, no site da Câmara Cuiabana, do dia 9/7. É o mesmo dia que ela mandou um pedido para a secretaria. Entre aspas, é um absurdo que nós tenhamos agora apenas cerca de 12% da população imunizada, com a primeira e a segunda doses, e pouco mais de 30% com a primeira dose. O que significa que nossa campanha de vacinação está fracassada, porque não atingiu o objetivo de primeiro imunizar aqueles que tinham maior vulnerabilidade. Fecham aspas. Essa é a palavra, são frases da vereadora Edna Sampaio. E aí, secretário, eu tenho 3 perguntas a respeito desta fala. A primeira delas, esses índices percentuais mencionados pela vereadora são reais? São os verdadeiros? Bom, na época, eu não sei... É no dia 9/7. Dia 9 desse mês. Vou falar hoje, como nós estamos. 51% da população vacinável já recebeu a primeira dose. Então subiu, se o número dela está correto, então subiu de 30 para 50. 50. É isso? 50 ou 51? 51%. E 17% da população já recebeu a primeira e segunda dose ou a primeira dose da Janssen, né? 17%. Então, não significa de 12% subiu para 17%. Exato. É isso, os números eu não posso informar agora se o dado que ela falou no dia, exatamente, eu não tenho essa informação aqui. Tem que falar, tem que comparar com o que ela disse que ela quando que ela disse. Eu teria que ela verificar 12 subiu para 17. Quando ela disse no dia 9 deste mês. Eu teria que verificar. Nós estamos... Aí, secretário, eu tenho a segunda pergunta. Se esses dados estão corretos, qual é o impedimento? Ou quais são os impedimentos que permita, de fato, que Cuiabá tenha um processo avançado de vacinação? Bom, para a primeira dose, estão sendo criteriosos e a gente deve estar... Tem dias que a gente, semanas atrás, fechamos polo por falta de vacina. A segunda dose, o período demora mais devido ao interstício que tem entre a primeira dose e a segunda dose, que a gente segue o plano de imunização. A AstraZeneca, por exemplo, precisa de 84 dias para se ter a segunda dose. Então, está aí dentro desse período de imunização da vacina, né? Isso aí foi definido pelo próprio fabricante, não temos como mudar. Tá certo. Eu queria... Aliás, tem a terceira pergunta, que foram 3. Você falou que eram 3. Se eram 3. Então posso fazer? Não, ou deixamos para outra? Não, então, vai lá. A terceira é mais os números. Vamos para os números, secretário. Vamos. No dia 28 de junho, de acordo com os dados oficiais da Secretaria do Estado, de Saúde do Estado, nós tínhamos 92.747 infectados. Certo. Esse número de 92 mil para hoje subiram para 96.522 infectados. Certo. Número de óbitos. No dia 28 de junho, nós tínhamos 3.030 mortes. Hoje, nós temos 3.114 óbitos. Certo. E aí a minha pergunta, secretário, eu sei que o senhor está começando agora na secretaria, mas como o senhor é titular e assumiu a pasta, não assume só os bônus, né? Mas também o ônus. O que erramos? Veja, é um número pequeno, para ser mais preciso, para o amigo telespectador entender, nós subimos nesse período de 18 dias
3.775 novos casos de infecção. E 84 mortes em 18 dias. É claro que o mês de fevereiro, o mês de março, esse número foi muito maior. Mas 84 mortes, secretário, o senhor deve concordar comigo, é um número muito grande. Esse número, esse dado, Estado, certo? Do Estado. Do Estado. Não, do Estado não, de Cuiabá, só Cuiabá. Só Cuiabá. Só Cuiabá. 18 dias, do dia 28 de 6 ao dia 15, que é hoje, foram 84 pessoas morreram em Cuiabá de Covid. E 3.775 novos casos infectados somente em Cuiabá. Pouco mais de um mês, né? Pouco mais 18 dias. Não, de dia 6 a... 28, Ah, 28 do 6 para dia 15. Ah, então, 28 São do 18 6, né? dias. É um número pequeno, Paulo, para ter um número muito grande de infectados e muito grande de mortes. É um espaço muito pequeno de tempo para... Isso. Em fevereiro nós tivemos um número muito maior, em março nós tivemos um número muito maior. Mas, independentemente disso, secretário, o que falta para o poder público municipal combater de uma forma muito mais eficaz e nós começarmos a diminuir esses números que são assustadores. Certo. Bom, o fator mais importante, que aí não depende do município, é vacina, né? A única arma realmente eficaz que tem demonstrado, tanto que os idosos diminuíram os casos, é a vacina. Isso nós dependemos do Ministério da Saúde. Ações são feitas desde o início da pandemia até agora. Acredito que o município se portou muito bem, e a gente tem dados nisso, de que no início foram feitos lá fechamento do comércio, fizemos isolamento, isso deu uma diminuída no início, voltamos, teve uma flexibilização do comércio, aumenta um pouco os casos, mas aí nós temos que pegar esses dados e analisar nacionalmente. A gente não pode pegar e tratar isolado, né? É uma pandemia nacional, isso está acontecendo no mundo inteiro. No Brasil, o Cuiabá não está diferente dos outros municípios. Muitos municípios estão muito piores do que nós. E acredito que as medidas que foram tomadas foram as melhores dentro do que nós podemos fazer, né? Acredito que foram feitos isolamentos no momento certo. Pedimos para que a população faça a asepsia, que mantenha distanciamento social, que só saia para trabalhar se realmente precisar. Quem puder ficar isolado, que fique. Foram tomadas essas ações. Porém, uma pandemia, não temos controle, e é viral, né? Nós não temos controle total sobre isso. Acho que a população ficou bastante tempo esperando que a vacina viesse. Hoje tem uma flexibilização maior e mesmo assim nós podemos observar aí que 4, 5 semanas seguidas estabilizamos e estamos caindo. Então hoje nós estamos com 33% só de pacientes internados em UTIs. Então as UTIs do município estão com 33% em média, o Hospital de Referência e o Hospital São Benedito. São frutos de ações que foram tomadas lá atrás. Medida efetiva que vai ter esse controle total, somente a vacinação. A gente não tem outra medida, né? A gente tem medidas de prevenção, mas medidas de controle, somente a vacinação. A Prefeitura de Cuiabá abandonou a possibilidade de tratamento precoce. Não existe essa possibilidade, verdade, que já foi considerada, inclusive, pelo prefeito, até em entrevista, e até na prática a gente viu a distribuição do medicamento. Quando começou a surgir a vacina, quando começou a chegar, aí se descartou a possibilidade do tratamento precoce. Tem um histórico da pandemia toda, né? Iniciamos com vários tratamentos, iniciou com entrega de kits, depois fomos evoluindo para somente depois que o médico fizesse a prescrição. Estamos evoluindo com a pandemia, porque nós não sabíamos nada e fomos testando praticamente tudo e trocando experiências e vendo a evolução do vírus. Hoje é o que nós fazemos, fazer mais, além de pedir para que a população tenha cuidado, que só saia se realmente for necessário, se for, não faça aglomeração. Isso é o pedido que a Prefeitura faz e sempre, tem massificado isso o tempo todo. Precisa que a população tenha uma consciência,
mas a medida realmente efetiva para controle é a vacinação. Isso nós temos buscado e cobrado o Ministério o tempo todo para que... Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. A vacina, eu acho que, eu tenho esse entendimento também, que ela é o que há de mais avançado nesse tratamento aí. Só que a gente pode também, a gente não pode abrir mão, a gente não pode deixar de considerar que ela também, as vacinas que estão aí, todas, né, ou a maioria delas já teve problema de caso aqui, caso acolá, não é, e tal, porque a eficácia, por exemplo, a Coronavac, não é, caso mais ilustre e mais recente do governador de São Paulo, o Dória, que foi reinfectado, tomou lá em agosto do ano passado a AstraZeneca, que agora, mês passado parece que tomou de novo e foi reinfectado. A pergunta que eu quero fazer, de fato, é o seguinte: a escolha, tem gente ainda, quando o senhor falou agora há pouco de pessoas que desistiram, que não foram tomar a vacina, qual é o nível, o índice de pessoas que estão desistindo aí? Porque tem muita gente escolhendo a marca da vacina como se fosse um supermercado. Eu quero essa, não quero, eu quero essa, a Pfizer, eu não quero a AstraZeneca, não quero... Como é que está isso? Tem sim. Um exemplo. Aos finais de semana, o absenteísmo chega a 50%. 50% das pessoas que se cadastram não vão vacinar. Durante a semana, esse absenteísmo está em torno de 20%. E foi feita uma tabulação do porquê que essas pessoas não estão indo. Muitos são pela escolha da vacina, porque quer que a vacina seja uma específica. E isso a gente tem tratado e usado os veículos de comunicação e solicitado para que nos ajude nesse sentido de conscientizar a população de que precisa vacinar. Somente com a vacina nós vamos conseguir vencer o vírus. Qual que é a orientação para os servidores da saúde, nesse caso aí, de quem está lá insistindo, não quero essa aqui não, quero essa aqui, ó. Nós não alteramos a vacina, segue o plano normal de imunização, porque quando nós recebemos a vacina, já tem um grupo específico destinado à vacina. Se ele não quiser tomar, ele não vai tomar e vai para o final da fila. Aí a vacina vai para quem realmente quer tomar. Você está assistindo aqui ao vivo a entrevista com o Célio Rodrigues, que é o secretário municipal de saúde do município secretário municipal de saúde de Cuiabá, que continua conosco. A gente vai para um breve intervalo comercial e assim que a gente voltar, tem mais perguntas aqui da bancada e sua também pelo WhatsApp 99932-2529, um instante só. E a gente retoma aqui a entrevista ao vivo com o secretário municipal de saúde de Cuiabá, o Célio Rodrigues, que está aqui e vai até daqui a último bloco para a gente esmiuçar um pouco mais sobre as ações da Secretaria de Saúde aqui do município de Cuiabá. O Lorenberg Alves, rapaz, para convencer o Lorenberg tem que ter muito argumento e as claras. Para ele não ficou muito claro ainda, quer ver? Ele vai querer insistir no assunto da pergunta anterior, que pela cara dele não ficou muito satisfeito não, mas pode ficar à vontade aí, pode insistir, bater na mesma tecla, porque se o Lorenberg tem uma dúvida, pode ser que seja também a sua dúvida, e é bom que a gente esclareça aqui, por favor. Secretário, veja, a vereadora Edna mandou para a secretaria, e o senhor provavelmente já recebeu, inclusive já deve ter respondido para a vereadora. No dia 9 de julho, ela pediu informações sobre uma convocação, uma reconvocação dos faltosos. E aí eu pergunto para o senhor, não seria essa, é uma pergunta mesmo, não é uma afirmação, não seria essa a medida mais adequada do que esta adotada pela Secretaria de convocar um grupo de 18 anos? Não seria, secretário? Bom, é que assim, sempre que falamos sobre os faltosos, parece que nosso foco é vacinar de 18 a 44 anos. Não é esse o caso. Nosso caso é vacinar dentro do grupo elegível, seguindo o Plano Nacional de Imunização. Esse é o primeiro ponto. Se ninguém faltar, não vai ter esse grupo não vai ser vacinado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, se a pessoa não quer vacinar, tem lá possibilidade de vacinar. Acredito que a grande maioria está ansiosa para vacinar, estão
pedindo para que chegue logo o prazo, como tem vários outros aí das outras faixas etárias, brigando para que chegue logo a faixa etária dele, não seria justo deixar que a pessoa que não quer vacinar, insistir e obrigar ela a vacinar, sendo que tem tantos outros aí ansiosos para vacinar, porque se não tivesse, não estaria dando tanta polêmica. Então, assim, é até uma questão de justiça. Se a pessoa tem a oportunidade de vacinar, ela não vacina, ela não vai. Tanto que a gente sabe que isso é uma falta de vontade de ir, que aos finais de semana, que teoricamente seria mais fácil ter tempo para poder ir lá vacinar, é onde tem o maior absenteísmo. 50% dos cadastrados nos finais de semana, nos sábados, né, que nós vacinamos, não vai. Então isso é uma questão de justiça. Acredito que todos aí, os telespectadores que estão assistindo, devem concordar comigo e dizer, olha, todos estamos aqui esperando pela vacina. Eu tive a oportunidade de ir, não vou, aí eu vou ficar reconvocando essa pessoa que não quer até quando? Sendo que, como nós falamos antes, houve uma inversão, uma inversão do contágio, né? Os jovens estão sendo acometidos com um número maior, estão morrendo mais, estão sendo mais, as internações são mais dos jovens. Então, assim, o que é mais justo? Ficar insistindo com alguém que não quer ou imunizar uma pessoa que quer e precisa? O certo é buscarmos vacinar a todos, tanto de 18 acima, esse é o nosso foco. E nós temos que deixar bem claro, e isso tem dificultado, porque parece que o foco é esse. E nós pedimos para que os veículos de comunicação, as pessoas mais esclarecidas que consigam, formadores de opiniões, que cheguem e passem para a população, olha, você precisa vacinar. Isso é o que nós pedimos. A gente tem que dar foco nisso. Então, por isso que a gente está tentando explicar para que fique entendido, mas o principal foco, o principal objetivo é vacinar a faixa etária que está prevista no PNI. Então, pedimos para que a gente fale mais, mas fale bastante mesmo, para que as pessoas vá vacinar. Que eles cheguem lá, façam o cadastro e compareçam para vacinar. Esse aí é o foco que nós pedimos mais, e temos reiterados em vários veículos de comunicação a busca para que eles realmente vá. Então, se todo mundo for vacinar, esse grupo que foi feito novo, ninguém vai vacinar. Então, vai esperar o período certo para ser vacinado. Nós estamos entrevistando aqui o Célio Rodrigues, que é o secretário municipal de saúde, e também ele está acumulando aí a função de diretor da empresa Cuiabana. Está acumulando mesmo? Aliás, a primeira pergunta, é permitido isso aí de forma definitiva? Não é? Não é definitivo, né? Estou respondendo até que o prefeito faça uma nova nomeação. Já foi feito um convite, pelo que eu fiquei sabendo, ele está aguardando a pessoa aceitar, né, o convite. E o trabalho da empresa Cuiabana e o trabalho da Secretaria de Saúde é o mesmo, né? Nós temos lá, o foco da empresa Cuiabana é o Hospital Municipal de Cuiabá e o Hospital São Benedito. E da Secretaria de Saúde nós temos também o Hospital Referência. O hospital, como eu fiquei lá um tempo, fiquei bastante tempo lá, eu tenho mais facilidade até lá do que na própria Secretaria, que agora tenho 30 dias só. Então, estamos conciliando, acho que temos lá uma boa aprovação da população, o hospital está muito bem. Nesse período pandêmico inteiro, nós atendemos só pacientes com outras comorbidades e atendendo ao estado inteiro. E é bom a gente falar sobre isso, porque o hospital, desde o início da pandemia até hoje, nós estamos com o hospital praticamente com 100% da lotação e recebendo pacientes do estado inteiro. Então, tá certo. Eu estava olhando aqui na Gazeta, no site Gazeta Digital, e eu vou aproveitar que o secretário está aqui e ouvir dele direto, não é? Porque o jornal A Gazeta deu, acho que agora, não sei se foi ontem, foi hoje, essa informação aí dos 2 inquéritos lá que o Ministério Público abriu, não é, por conta lá de contratos, na época que o senhor ainda está, né, no Sim. comando lá. Da empresa Cuiabana. O que o senhor tem a dizer, já que a alegação é séria, não é, do Ministério Público, 20 milhões aí em contratos,
E o que o senhor tem a dizer sobre essas irregularidades apontadas pelo Ministério Público que teriam ocorrido no âmbito lá da empresa Cuiabana? Eu tinha até anotado, a Valoriza seria uma das empresas que tiveram relação lá com a empresa Cuiabana. Enfim, o que o senhor tem a dizer sobre esses dois inquéritos? Na verdade, assim, a forma como foi noticiada é até meio maldosa, né? Até é bom a gente falar sobre isso para poder esclarecer. Isso foi um inquérito administrativo feito pelo Ministério Público. Houve uma denúncia e o Ministério Público fez questionamentos em relação ao contrato. Nós respondemos todos os questionamentos, enviamos, não houve denúncia, não é inquérito criminal, é inquérito administrativo. A função do Ministério Público, sendo que provocado, é questionar alguns contratos. Todos os contratos que foram questionados, nós vamos responder. A maioria dos contratos que foram feitos durante a pandemia, houve questionamentos e nós respondemos. Então, assim, foi noticiado, parecia que era um crime. Sim. Um gestor ser questionado pelo Ministério Público. Isso é a coisa mais normal que acontece para qualquer gestor. Acho que é desafio falar qual que é o gestor que hoje não tenha sido questionado por nenhum contrato. O que foi feito lá foi um inquérito administrativo, enviamos as respostas e os esclarecimentos para o Ministério Público. O Ministério Público não prosseguiu com a denúncia, não houve inquérito policial, não houve denúncia. Então é simplesmente um inquérito administrativo. Isso aí foi uma notícia maldosa, acho até que difícil esse tipo de notícias que não esclarece o que está sendo escrito, coloca lá uma chamativa, parece que houve um crime, né? Não existe isso, foi feito uma resposta, o Ministério Público se deu por satisfeito, tanto que não houve nenhuma denúncia, e foram esclarecidos, eram contratos, nossos contratos, todos que têm lá estão abaixo do preço de referência, o preço muito abaixo do que o preço que o Estado está praticando, então não houve nenhuma irregularidade, isso é o que tem que dizer. E o Ministério Público, sempre que achar necessário, vai questionar e nós vamos responder, esse é o nosso papel como gestor. A notícia foi publicada pela Gazeta, né? E, assim, os inquéritos existem. Agora, não são inquéritos criminais, como você está explicando aqui, são de ordem administrativa. Professor Lorenberg. Secretário, eu vou fugir um pouquinho e retomar uma pergunta anterior que o Paulo fez ao senhor e lembrar o amigo telespectador que talvez não saiba, o senhor foi secretário adjunto da Saúde no finalzinho do governo Mauro Mendes e no começo do governo Emanuel Pinheiro. Certo. E depois que o senhor saiu da secretaria e exerceu, durante esse período todo, diretor-geral do Hospital Metropolitano em Várzea Grande, né? E exerce diretor administrativo da Empresa Cuiabana de Saúde. A pergunta que o Paulo fez foi exatamente, mas pode isso legalmente? Mas eu vou fazer de forma diferente. Não há um choque de interesse, secretário, entre a empresa cuiabana e os interesses da Secretaria Municipal de Saúde? É uma pergunta, não é uma afirmação. Não há um choque de interesses aí? Interesse do município, interesses da Secretaria de Saúde e os interesses de uma empresa, ainda que seja pública. Não há um choque de interesse, secretário? Não, a empresa Cuiabana de Saúde Pública é pública, a nomeação tanto do diretor como do secretário de Saúde é um cargo de confiança, não é definitivo, nós estamos lá interinamente até que se tome essa decisão de quem vá. A empresa Cuiabana de Saúde Pública, ela trabalha em cima de um contrato de gestão que tem com a Secretaria de Saúde. Ela tem lá obrigações a serem cumpridas e são feitas elas. Então, eu não vejo um choque de interesse, vejo até uma sinergia, né? Se nós estamos trabalhando com saúde e precisa dessa interlocução. Eu, quando a Zenira era a Secretaria de Saúde ainda, nós falávamos praticamente todos os dias. Então, a gente tinha uma sinergia para que funcione. Precisa do apoio da Secretaria de Saúde para que a empresa Cuiabana de Saúde Pública tenha um bom desempenho. Então, assim, o que acontece na empresa de saúde pública é que tem um pouco mais de facilidade nas contratações, que foge aí a concurso público. Já tem até uma necessidade de concurso público, ela está com processo seletivo. Mas não vejo choque de interesses, vejo uma direção só, não tem como direção diferente da empresa Cuiabana
e da Secretaria de Saúde. O foco é atender a população da melhor forma possível. E os recursos são específicos, de transferências para lá, não tem como mandar mais ou menos, são recursos específicos. Então não vejo choque de interesse, vejo a mesma direção que a gente deve seguir, que é atender a população. O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, esteve aqui ontem, sentadinho aí, onde o senhor está, e quando o assunto foi Copa América, que foi realizada, uma das sedes foi Cuiabá, dizendo que tudo transcorreu perfeitamente dentro daquilo que foi planejado pelo Estado, tudo de acordo com o script, não é? Só que aí houve a confirmação desses dois casos, dessa variante aí, não é? O governo, a Prefeitura de Cuiabá, a sua pasta, entende que realmente foi normal, apesar do que houve aí desse registro aí, ou aquela narrativa não, aquele argumento do prefeito Emanuel prevaleceu de que era temerário e tudo mais, o que aconteceu não devia ter acontecido, ou seja, a realização aqui por conta desse problema da pandemia. Foi comprovada a preocupação que o prefeito tinha, né, de vir uma nova variante. Nós não temos informação se houve a proliferação, se alguém foi contaminado ou não, porque ele estava assintomático. Nós tivemos a confirmação. Foi confirmado que eles tinham Covid, mas nós recebemos, eu não lembro a data exata, mas foi mais de 20 dias após ele já ter saído, que era uma nova variante. Nós confirmamos que ele tinha Covid e ficou isolado e acompanhado pela vigilância. Mas aqui foi confirmado que era uma nova variante só 20 dias após. A gente sabe que o período entre ser contaminado e curar são de 13 dias, então praticamente não tem como, se alguém pegou essa variante e se curou, a gente não tem como afirmar, porque passou-se de 13 dias, né? Se alguém lá que atendeu a pessoa que estava lá com Covid, né, da Comissão da Colômbia, e ele transmitiu para alguém, a gente não tem como afirmar, nem que teve, nem que não teve. Então essa era uma grande preocupação e espero que não tenha acontecido, mas por isso os pleitos das novas vacinas e por isso é válida, né, esse pedido da vacina, porque pode realmente ter acontecido de ter transmitido. E aí, pessoal do hotel, pretende isso o quê? Vacinar esse pessoal dos hotéis, para onde estiveram os jogadores e o que mais? Tinha orientação para que qualquer contaminação de alguém do hotel fosse informado. Nós não tivemos essa informação, não foi informado que teve alguém que teve o Covid, mas a grande preocupação é assintomático, né? Porque eles ficaram isolados também, eles não tiveram contato externo. Não tiveram. Após eles serem identificados com Covid, foram isolados, né? Mas a gente não tem como confirmar, por isso o pleito de novas vacinas, de novas doses, para a gente poder imunizar toda a população e não correr o risco de ter uma nova variante. Secretário Célio Rodrigues da Silva, secretário municipal de saúde de Cuiabá, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Foi bom você vir aqui, porque essas informações sobre vacina, sobre a empresa cuiabana também, enfim, tudo às claras, e essa é a intenção do programa. Eu agradeço em nome do programa Opinião e também do Grupo Gazeta pela sua vinda aqui. Estamos sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço. É sempre bom a gente participar dos programas, informar e trazer o que tem acontecido, né, na Secretaria de Saúde para a população. E o que a gente sempre pede, e o que tem mais nos causado uma dificuldade nesse momento, são esses faltosos. A gente pede e sempre vamos reiterar que a população participe, que assim que ela fizer o cadastro, ela compareça realmente para ser vacinada, porque só vacinando a gente vai conseguir vencer essa doença. E é a única arma que nós temos, então nós não podemos deixar de vacinar por uma escolha de uma vacina, né? Vacina boa é vacina no braço. Eu peço que todos, né, que participamos que tem formadores de opinião ou que participam de programas, que divulguem isso para que a gente possa ter o maior número de pessoas vacinadas. Obrigado Roberta também, assessora de comunicação, obrigado também ao Lorenberg Alves, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã com o juiz de Direito, o Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. Ele é o diretor do Fórum de Cuiabá, muitos assuntos
para a gente tratar aqui amanhã com o Dr. Lídio, às 7h30 da noite, ao vivo. Fica bem, fica com Deus também.